Mais um texto absurdo que a Bíblia nos apresenta e que muitas pessoas ainda tentam passar pano para um texto tão fora de sentido quanto esse. Se você quiser saber qual é, separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Aproveitando um convite especial para você que quer estudar teologia de maneira livre, de maneira independente e de maneira aprofundada. Aqui no Clube de Membros do canal tem uma série de planos com benefícios exclusivos que dão acesso a você a cursos especiais na área teológica. Desde um curso introdutório à patrística, como nós temos no plano de R$ 7,99, a uma formação completa e ampliada na área de teologia no plano Café Super Completo. Clica ali, dá uma olhadinha, escolha o seu plano e venha participar com a gente. A cada semana, nós temos analisado aqui no canal textos polêmicos da Bíblia. Textos que as pessoas recebem, ficam com dúvidas, e quando elas tentam tirar as suas dúvidas com os pregadores de púlpito e também com os apologetas de internet, as dúvidas ficam ainda piores, né? O abismo entre o conhecimento e a realidade aumenta cada vez mais. E nós estamos aqui para analisar um outro texto que também é um absurdo, também é um texto pavoroso e que, pior do que a proposta do texto, que é compreendido fora de contexto, sem levar em consideração uma série de realidades, pior do que isso são as pessoas conservadoras que leem esse texto, que passam pano para ele e que ainda tentam fazer todo um malabarismo para justificar o absurdo que está nesse texto em questão. Eu estou falando do segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23 a 25, que fala do dia em que Eliseu teria encontrado jovens, pré-adolescentes, crianças, não importa a faixa etária deles, isso não tem a menor importância, que fazem uma zombaria com eles e o resultado é uma chacina, um banho de sangue. Mais de 40 jovens são executados porque zombaram de Eliseu e o pessoal acha isso normal, e o pessoal acha isso aceitável, o que é mais absurdo do que a própria proposta do texto. Para a gente conhecer melhor o texto, é um texto simples. De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Yahvé. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Olha, honestamente, de vários textos polêmicos que eu já ouvi na internet, embora minha paciência não permita ver tantas coisas assim, mas esse é o texto em que eu mais ouvi titica de todos os que eu já vi aqui na internet. Não teve uma pessoa, pelo menos que eu tenha visto, é claro que pode existir outras que eu não conheço, mas que tenha feito uma abordagem equilibrada e séria dessa passagem. Todo mundo, refém da fantasiosa inerrância bíblica, tentam passar pano e tentar compreender o incompreensível. E tentam justificar o injustificado desse texto. Gente, olha só, é sério. Para pensar um pouquinho com a sua própria cabeça, sem pensar com a cabeça que tentam impor a você. Qual sentido faz de uma pessoa que é um homem de Deus, que veio para proclamar a sua palavra, exercer o seu ministério, e que por causa de uma zombaria, por mais errado que estivesse, por mais desrespeitoso que seja, você acha que justifica
essa pessoa amaldiçoar e haver uma matança de 42 pessoas, e depois que essas pessoas todas morrem, aquele banho de sangue, aqueles corpos despedaçados pelo chão, esse profeta simplesmente vira as costas e continua a sua viagem como se apenas tivesse tomado um copo de água. Sinceramente, você acha isso normal? Se você acha isso normal e justificável, então o problema é mais sério do que eu pensava. É muito mais sério do que apenas uma interpretação aloprada de um texto absurdo. Se uma pessoa acha normal e tenta justificar com o argumento que for uma barbárie dessa, você deve se afastar dessa pessoa o quanto antes, porque a sua mente não funciona de maneira normal, de maneira saudável, certo? Então, vamos tentar ver aqui o que está acontecendo com esse texto, sem nenhuma preocupação de salvaguardá-lo, porque ele não tem defesa, mas tem compreensão, né? A gente pode compreender a sua construção e a sua proposta, mas é indefensável esse tipo de texto e esse tipo de violência aqui relatado. Mas esse texto não tem condições da gente entendê-lo de maneira literal, por causa de algumas questões que nós temos aqui. Estamos no início do livro dos Reis, no início do segundo livro dos Reis. O que acontece no primeiro capítulo e o que acontece no início desse segundo capítulo? Elias, que é o profeta da vez, está se despedindo, está indo embora, está encerrando as suas atividades. E como era de costume, um profeta prepara o seu sucessor para dar continuidade àquilo que ele faria. O profeta em questão da vez é Eliseu, ele que aparece como o principal candidato a suceder Elias. Diante disso, quando Elias tenta treinar Eliseu, Eliseu pede a ele que ele receba uma porção dobrada do seu espírito. Isso não tem a ver diretamente com unção, como o pessoal tenta cristianizar esse texto, que não tem nada a ver, né? Mas isso tem a ver com ser considerado o herdeiro legítimo do ministério e do ofício profético de Elias. O filho mais velho, quando o pai morria e deixava herança, ele ganhava a porção dobrada dessa herança e o restante era dividido entre os seus irmãos, que era uma sociedade patriarcal centrada na figura do masculino e da primogenitura. O mesmo valia com esse princípio em relação ao profeta. Ele vai sucedê-lo, então ele quer uma porção dobrada para que ele seja reconhecido como legítimo sucessor do profeta Elias, que está indo embora. E diante desse cenário, você também precisa compreender como é que era a mentalidade religiosa da época, não do nosso tempo, mas daquela época, da época em que o texto foi proposto e foi escrito, sobre o ofício de um profeta. Um profeta, não só em Israel do Norte, não só em Judá, mas naqueles territórios vizinhos e nas religiosidades daqueles povos vizinhos, era alguém que falava em nome da divindade, no caso de Yahvé. Esse profeta, ele era um intermediário entre os oráculos divinos e o povo que era fiel àquela divindade. Por isso, havia uma construção lendária em torno de um profeta, de que ele nunca errava, ou de que ele quase nunca errava, de que ele falava de maneira direta por parte da divindade, muitas vezes falava em nome dela, até na primeira pessoa, como se fosse a própria divindade. No Antigo Testamento a gente vê casos assim. E outra coisa, o seu ofício profético, para que fosse respeitado pelas pessoas, para que fosse inquestionável diante das pessoas, tinha que vir acompanhado de poderes sobrenaturais. Esse era um princípio que havia naquele pensamento antigo, de que o profeta é acompanhado de uma evidência mágica de poderes, de sobrenaturalidade, de que ele é capaz de fazer coisas que ninguém faz e que essa capacidade sobrenatural é vista como uma autenticação da divindade que o está usando como intermediário. Então,
Esse ponto é importante que fique claro aqui. E logo depois, quando nós chegamos no texto em questão, nós vamos ver o início desse ofício de Eliseu, e por isso nós temos um texto fundante aqui acontecendo. O que é um texto fundante? É um texto que marca a estreia, a inauguração, ou de uma instituição, ou de uma celebração, ou de um mandamento, ou de um ofício de alguém como um profeta. E nós temos aqui duas passagens interessantes na sequência. Se você voltar alguns versículos antes, você vai ver o que acontece, segundo a proposta do autor, com as pessoas que ouvem e que respeitam e que têm reverência pelo profeta. O texto anterior fala que havia ali na localidade uma água, uma fonte de água que não era saudável, que não era própria para o consumo. Era uma água amarga que as pessoas não conseguiam tomar, não conseguiam beber. E como as pessoas respeitam a Eliseu e o que ele fala, ele pega uma tigela de sal, joga naquela fonte de água e, magicamente, aquela fonte de água fica boa, fica potável, as pessoas bebem e têm a sua sede saciada por conta do respeito que tiveram para com o ofício de Eliseu. E logo na sequência, o texto vai mostrar o que acontece com quem não respeita o ofício profético de Eliseu. É um texto legitimador de poder, gente. É um texto que está deixando clara uma mensagem para a sua audiência. Se você ouvir, respeitar, reverenciar esse profeta, até o que era amargo, até o que era infértil, vai se tornar fértil, produtivo, vai saciar e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Agora, se você não obedecê-lo, não respeitá-lo, não ser reverente com ele, você vai morrer, você vai perder a sua vida vai ser dilacerada. É essa mensagem legitimadora de poder que o texto está tentando passar para a sua audiência. E o que é escandaloso é perceber como muitos pregadores de internet que fazem apenas um discurso oficial, legitimador de poder, porque são financiados, na maioria das vezes, pela instituição religiosa que eles representam, como eles tentam justificar essa passagem e como eles são capazes de falar tanta bobagem sobre uma passagem absurda como essa. E muitas vezes ainda tem os pregadores que querem se comparar ao próprio profeta, que querem se colocar no lugar do próprio profeta, dizendo para a sua audiência: se você me desobedecer, a morte pode chegar até você e a sua casa. Agora, se você fizer tudo o que eu mando, olha, tudo vai dar bem e até a água amarga pode se tornar uma água potável. Isso é um discurso legitimador, isso é manipulação, isso é malandragem para fazer com que as pessoas sejam cada vez mais submissas, obedientes, e qualquer pessoa que questionar o absurdo vai ser taxado como alguém que pode ser amaldiçoado por Deus. Isso era a mentalidade de uma época lá no passado, em que nem existia ainda monoteísmo, que dirá cristianismo. E as pessoas ainda tentam aplicar essa realidade ao nosso tempo. E muitas acreditam nisso, que é pior. Nós temos, então, uma passagem que mostra jovens, e aí eu já ouvi um desses apologetas falando na internet que não, a tradução está errada, eles não eram crianças, eles não eram adolescentes, eles já eram jovens de 20 e poucos anos. Gente, isso não faz a menor diferença, isso é um discurso falacioso. Mesmo que fossem homens adultos, homens velhos, homens conscientes do que estavam fazendo, mesmo que fossem pessoas que não valiam muita coisa, mesmo que fossem delinquentes, você acha que uma violência a esse nível de serem dilacerados às dezenas por conta de uma zombaria, que isso é razoável, que isso é justificável? Você acha que esse tipo de discurso se combina com a proposta feita por Jesus de Nazaré? Jesus foi traído de uma maneira muito mais violenta, muito mais abominável do que a simples zombaria que fizeram com Eliseu, e Jesus nunca desejou mal para quem quer que fosse, pelo contrário, quando ele estava na cruz, agonizando, morrendo, sofrendo, depois
de ter passado por todo aquele processo, desde traição até a tortura que ele sofre física e psicologicamente, ele ora ao Pai para que não lhes imputasse, não lhes somasse aquele pecado, para que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E essas pessoas ignoram o exemplo de Jesus, mesmo se dizendo cristãos, eles estão completamente afastados do exemplo, do ensinamento, daquilo que Jesus fez na sua vida. E acham que é justificável um profeta que apenas recebeu uma zombaria desejar esse tipo de maldade em relação às pessoas que o ofenderam. Isso em nada tem a ver com Jesus de Nazaré. E tanto faz se eram crianças, adolescentes, jovens, homens maduros, isso não tem a menor importância. E não importa também se a zombaria foi com a pessoa física ou com a pessoa profética de Eliseu, nada justifica uma violência desse nível. Nada justifica um absurdo como esse que nos é retratado no texto. E o texto está propondo essas histórias, o benefício da água potável nos versículos anteriores e a mortandade das ursas com aqueles jovens nesses versículos que lemos, apenas para mostrar o que acontece com quem obedece e com quem desobedece o profeta dentro daquele contexto religioso, monolátrico, antigo que nós temos retratado nesse livro de 2 Reis. E não é possível que as pessoas não entendam algo assim. O profeta era alguém respeitado? Sim. A zombaria com ele era desonrosa? Era desrespeitosa? Era equivocada? Sim. Mas justifica esse tipo de ação? Claro que não, gente. É improvável, é impossível. É absolutamente desumanizado isso, né? E a proposta do autor do texto revela a imagem que ele tem de Yahvé. Yahvé era um Deus guerreiro, isso já se sabe, né, historicamente. Por isso, essa convivência da imagem de Yahvé com a violência, por isso está muito presente isso, né? Mostra o pensamento mítico do autor do texto, o pensamento mágico, os poderes que ele tem de abençoar, de amaldiçoar, o poder bélico também, né? Que se expressa através dessa forma de compreender a violência. Agora, essa imagem da divindade não combina em absolutamente nada da imagem do Pai que Jesus revela, por exemplo, na parábola do filho pródigo, equivocadamente conhecida assim, mas na parábola do pai bondoso. O Pai que Jesus revela, e ele é o revelador de Deus, mas não se parecem absolutamente nada dessa imagem de Yahvé que o texto de 2 Reis tem na sua mente em outras tantas passagens do Antigo Testamento. E é um absurdo, um escândalo, e deveria ser visto dessa maneira escandalosa todos os pregadores e influenciadores que tentam passar pano diante dessa história, querendo justificar, querendo mostrar que é aceitável o que aconteceu com eles, que é compreensível o que aconteceu a partir de Eliseu, que não tem nada de errado que Eliseu fez ou teoricamente aqui passou, que é normal a pessoa ver alguém debochando, amaldiçoar, ter 42 mortos e simplesmente seguir viagem como... Isso deveria ser um absurdo, gente. Porque isso é um absurdo, esse tipo de interpretação e de passagem de pano para aquilo que nada tem a ver. Se você tem algum tipo de valor cristão na sua vida, se você é cristão ou tem alguma aproximação com o ensinamento de Jesus, esse texto tem que ser visto com espanto, porque ele nada tem a ver com Jesus de Nazaré e nem tampouco com aquilo que Jesus revela do seu Pai. Então, sejamos conscientes, entendamos as coisas dentro do seu contexto. O contexto é monolátrico, o contexto é legitimador de poder e o contexto mostra uma justificativa do que acontece com quem obedece e desobedece o profeta, mas esse contexto nada tem a ver com Jesus e com a mensagem que ele ensina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar aqui a sua curtida
e aproveite também para compartilhar com os seus contatos. Que em breve a gente volta para mais um Café com Teologia por aqui e eu te vejo. Tchau, tchau.